Olá, hoje nós vamos falar sobre dívida externa. E dívida externa hoje quer dizer Grécia e também Brasil. Agora, só que muita gente não considera a dívida externa uma coisa muito simples, o que é natural, porque é muito complexa. Mas ela, na realidade, ela atinge cada um de nós. Por quê? Afeta salários, afeta políticas públicas, afeta transporte, educação e tudo. Sobretudo, aqui no Brasil, um país emergente, como é também lá na Grécia. E para falar sobre este assunto, nós trouxemos uma expert, não só brasileira, mas agora internacional, a auditora Maria Lúcia Fattorelli. Maria Lúcia, é a segunda vez que estamos aqui neste programa, é um prazer enorme tê-la de volta aqui, sobretudo quando você está chegando da Grécia, onde passou 7 semanas, e trabalhando juntamente com o governo para superar esta situação. Ora, a Grécia é o olho do furacão dos últimos dias, que quase implodiu, ou se não agora pode implodir depois, a própria moeda do euro, que é a segunda moeda mundial, logo depois do dólar. Então é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Francisco Leite, um prazer estar aqui no seu programa Café com Política. Eu, de fato, estive lá 7 semanas, trabalhando juntamente com a comissão formada pelo parlamento grego para fazer auditoria da dívida da Grécia. Então foi um trabalho, as pessoas que conhecem de auditoria sabem, 7 semanas é um período muito curto para auditar a dívida de um país. Éramos ao todo 35 pessoas, a maioria gregos, depois pessoas da Europa, economistas e juristas. Mas você tinha uma grande experiência já a partir do Equador, inclusive uma experiência muito exitosa, porque o presidente lá do Equador, o Rafael Correa, ele conseguiu diminuir sensivelmente todos aqueles encargos da dívida, inclusive do principal. E aí, como é que você encontrou aquele ambiente lá na Grécia? Já chegou logo também em plena ebulição, Sim, porque a Grécia já vem com esse problema desde 2010. Em 2010, a Grécia sofreu uma grande interferência da chamada Troika. A Troika é a trinca formada pelo FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia. Essas instituições passaram a intervir na Grécia a partir de 2010 com um pacote. Esse pacote envolveu um contrato chamado contrato bilateral, por meio do qual países europeus e o Banco alemão emprestariam à Grécia, e para ter direito a esse suporte, chamado suporte financeiro, a Grécia teria que cumprir todas aquelas determinações dos chamados memorandos, que são aquelas que implica, imposições... geralmente em baixa de salário, lá chegou a baixar quase 30% do salário. Mais até do que isso, mais até do que 30% em média, mas algumas pessoas perderam 60%, pensões, corte em todos os educação, serviços saúde, sociais, segurança. O pior é o desemprego, principalmente para os jovens. Mais de 60% dos jovens é o índice do desemprego. Estão desempregados. Só para o telespectador e o internauta nosso aqui do Brasil, o desemprego aqui no Brasil está 8%, e com todo esse ajuste aí do Levy, que estava antes quase que uma situação de completa satisfação desse setor da economia, e que era de 5% ou 6%, agora está 8%, 8,9%, quase 9%. Isso aí provocou uma migração de jovens formados que falavam outras línguas, principalmente os formados. Então imagina o prejuízo que isso representa para o país, porque quantos anos se leva para formar um profissional com mestrado, vários até com PhD, deixar o país, porque lá não tem emprego. A situação social gravíssima para a velhice também, porque os idosos perderam muito em suas aposentadorias e em suas poupanças, porque com esses planos houveram medidas adotadas que prejudicaram aqueles
que haviam poupado também, entendeu? Internamente, para beneficiar sempre os bancos privados. O que nós investigamos lá durante esse período ressaltou, não é, o grande privilégio do setor financeiro. Porque agora vamos só não chegar um pouquinho lá beneficiou. onde você, até a sua comissão. Porque essas medidas foram decretadas há uns 4 ou 5 anos, não é isso? 5 anos. O governo chegou a ser deposto pela própria Europa, né, pela União Europeia, né? A gente viu ali um golpe brando no parlamento, o primeiro-ministro caiu e depois não conseguiu, né? O novo primeiro-ministro, que era um homem ligado, inclusive, a essas Aos grandes, bancos, né, aos bancos internacionais. E depois, com tudo isso, fracassaram totalmente. E aí entrou o Syriza, né, que é o partido da esquerda radical, que chefiada pelo Tsipras. E foi a partir daí desse governo que tomou posse em janeiro, que chamou vocês lá para fazer essa auditoria. Né? A iniciativa não foi do executivo, não foi do Tsipras. A iniciativa foi do parlamento grego. Sim, mas com a maioria do Syriza, né? Sim, mas foi uma iniciativa da presidente do parlamento, que também é do Syriza. Sim, sim. E com, sim, claro, a nova realidade, a nova e com o postura apoio política do país. Tsipras. Ele esteve tanto na sessão parlamentar de 4 de abril, quando a comissão foi inaugurada, como agora, nos dias 17 e 18 de junho, quando apresentamos o relatório. Ele esteve presente também durante algum período. Agora, para essas negociações, não foram adotados os argumentos que a comissão produziu, não é? Os argumentos de ilegalidade. Nós tínhamos um grupo de juristas europeus e inclusive um africano, Cefas Lumina, que já foi expert da ONU em direitos humanos. Então, foram analisados aspectos jurídicos das cláusulas contratuais, dos impactos sociais provocados, não é? Então, um estudo jurídico muito robusto e, inclusive, apresentadas alternativas legais que garantem a um país, não é? Apesar de toda essa camisa de força que representa a zona do euro, com aquelas regras muito rígidas, não é? Foram apresentadas alternativas jurídicas para uma atuação soberana, uma atuação legítima por parte do Syriza de exigir uma interrupção do pagamento, de propor, aliás, uma interrupção do pagamento até que se terminasse completamente essa auditoria, porque o trabalho que nós fizemos lá foi apenas um trabalho preliminar. A interrupção do pagamento seria o default, a declaração da moratória, seria né? uma declaração de moratória, não é? E isso é legítimo, porque nesse trabalho preliminar que nós fizemos, nós já denunciamos coisas gravíssimas. Agora parece que eles ficaram muito assustados que no dia uns dias antes do plebiscito, né, que o povo foi à rua e tudo e votou o não, né, o tal do OSHI, né? ORRI, né? Pronunciar ORRI. E votou, né, maciçamente, 60%, 61%. Mas só que nos dias precedentes, diz que não tinha lá gasolina, né? Fecharam os postos de gasolina, os supermercados começaram a fechar e ameaçaram a cortar a energia, porque tudo lá é das multinacionais, né? Muita coisa já foi privatizada. Então, aquilo ali seria uma quebra total da população, né? E sim, com os bancos fechados, aquilo tudo, isso atemorizou muito essa turma jovem que forma o Syriza. Você não acha também que eles ficaram um pouco atemorizados ou então aguardando o que... Não, né? Eu acho que não. Na nossa opinião, né, inclusive o discurso da presidente do parlamento ontem lá, foi nesse sentido de que houve chantagem. Houve chantagem mesmo. Na política, isso é normal, né? Mas a gente não sabe até que ponto, né? Porque lá é um país da OTAN, tem toda essa questão do armamento, não é? Então, porque eles estavam com coragem mesmo para enfrentar. Tanto é que iniciaram esse processo de auditoria, chamaram o referendo. Por que chamar o referendo se eles não fossem resistir, entendeu? Então, foi realmente uma questão de última hora mesmo
que empurrou o Tsipras a defender esse acordo que vai piorar e muito a situação da Grécia. Esse socorro que hoje a grande mídia está anunciando que está sendo dado à Grécia, né, é simplesmente para cumprir os pagamentos. Não chega dinheiro. Né? Não entra dinheiro no país, entram papéis. Maria Lúcia, eu li um artigo seu, você também, além da situação do Equador, né, que foi totalmente diferente, foi uma posição realmente soberana, né, mas aí o presidente tinha controle completo do país. Sim. E não tinha a espada de Damocles, né, da Europa em cima dele, né, nem tinha também a situação estratégica, né, muito privilegiada da Europa e dos Estados Unidos ali em relação à Rússia, que está um pouco mais amedrontadora em relação ao Ocidente. Então eu li esse artigo, ele é sobre a época do Getúlio Vargas, em que você diz que na época o Getúlio também, que era chefe de uma revolução, em 1930, né? E ele convocou uma negociação para debater isso, e a partir antes de mais nada, antes de fazer essa negociação, ele procedeu a uma auditoria da dívida. Sim, e nessa auditoria, você diz lá no artigo que 40% da dívida não tinha sido contabilizada, coisa nenhuma, ninguém sabe para onde é que foi aquele dinheiro. Né? 40% não tinha nem contrato. Não tinha nem contrato. Isso aí aconteceu porque dizia naquela que você época tinha que pagar. Naquela época era o chefe de Estado que autorizava as remessas para o exterior. Né? Então, nós conseguimos bibliografia que explica, né, que depois de tanta assinatura de ordens para o exterior, ele questionou: peraí, eu quero ver os contratos. E determinou que o seu ministro da Fazenda levantasse todos esses contratos. O Oswaldo Aranha teve um papel importante nessa auditoria. Sem querer, ele determinou uma auditoria, quando ele requisitou os contratos, e aí começaram a ver que apenas 40% tinha contrato. 60% nem contrato tinha. Não existia uma contabilidade regular, não existiam registros. Eram os credores que diziam. Era um absurdo. Com isso, ele conseguiu, foi um processo que demorou alguns anos, e foi um processo, Getúlio fez tomou uma atitude importantíssima, porque quando ele viu isso, ele consultou os outros países latino-americanos e houve um processo conjunto. 9 países fizeram isso. Ao mesmo tempo que o Brasil. Ao mesmo tempo. Então, olha, foi um período, não é à toa que foi no governo do Getúlio que os direitos sociais foram conquistados, não é? Ele teve um alívio e se por um lado ele conseguiu fazer muita coisa pelo Brasil e pelos trabalhadores, por outro ele sofreu uma pressão brutal, não é? Até a ponto de querer, de preferir, não é, acabar com a própria vida do que entregar o que queriam que entregasse. Né? Maria Lúcia, nós chegamos ao final do primeiro bloco do Café na Política e no segundo segmento nós vamos tratar dessa questão também aí, né, da Grécia novamente e também da sua experiência no Equador, que tudo parece ser a mesma coisa, né? Os problemas são praticamente os mesmos e universais, né? Daqui a pouco no Café na Política. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro
numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Olá, Café na Política, no segundo bloco, entrevistando a auditora Maria Lúcia Fattorelli. Maria Lúcia Fattorelli acaba de chegar da Grécia, onde esteve participando de uma comissão de auditagem, de auditoria da dívida externa daquele país. Então, Maria Lúcia, nós estávamos comentando e você discorrendo sobre a experiência do Getúlio Vargas com essa questão de auditoria da dívida, Porque você tem que fazer uma auditoria para ver onde é que estão aquelas dívidas todas, porque tem muita coisa lá que não é dívida, É tudo corrupção, tudo foi alguém interessado que se locupletou com aquilo e atribui aquilo ao país. E o país, por isso, não tem que pagar, Então, você encontrou esse mesmo problema lá no Equador, onde você esteve vários meses, E também na Grécia. Sim, é o mesmo sistema da dívida. Nós criamos esse termo, sistema da dívida, porque a dívida não é uma coisa isolada. Ela interfere em todas as áreas, como você comentou no início, afeta os salários, afeta os investimentos públicos, porque ela afeta o orçamento, então, em termos financeiros. A dívida está ligada à questão econômica, o modelo adotado no país, está ligada à questão política. Então, a dívida tem os seus tentáculos. E essa questão da necessidade de auditoria, a auditoria, em primeiro lugar, deveria ser uma praxe. Porque quem paga a dívida? É o povo que paga. O povo que paga com os tributos embutidos em tudo que consome, e com a ausência daqueles serviços a que tem direito e acaba não recebendo porque faltam recursos, Porque os recursos estão sendo desviados para a dívida. Esse sistema da dívida é o que nós chamamos de utilização do endividamento público às avessas. Em vez do endividamento público representar uma possibilidade do país ou do Estado receber recursos, ele se transforma num mecanismo que retira continuamente recursos do Estado. E aí você fala, mas como assim? Como é que tem uma dívida lá escriturada e o país não recebeu? No caso brasileiro, por exemplo, no caso dos estados brasileiros, a dívida dos estados, quando foi refinanciada, ela foi refinanciada juntamente com o passivo daqueles bancos estaduais que seriam privatizados. Um dos casos mais escandalosos do país é o caso do Paraná. A dívida do estado do Paraná, em termos redondos, era em torno de 500 milhões de reais. O passivo do Banestado, que é um banco muito complicado, sempre utilizado em fraudes e tudo mais, o passivo desse banco era mais de 5 bilhões de reais. A dívida refinanciada foi 5 bi e 600, quer dizer, o estado do Paraná assumiu todo aquele passivo, refinanciou no bolo. Isso aconteceu em todos os estados. E essa assunção de dívidas privadas nós encontramos no Equador, em grande medida. Pois é, no Equador, aí você participou daquela comissão, da auditoria, Isso. Fez o seu relatório, as suas conclusões e sugeriu as medidas, e essas medidas foram atentamente observadas pelo governo? Então, o relatório lá também, nós éramos uma comissão, que trabalhou em subcomissões, foi um trabalho bem mais robusto. Eu fiquei com a subcomissão da dívida externa com bancos privados internacionais. É uma dívida que começou lá na ditadura, e na década de 70, foi crescendo e tal. Nós pesquisamos e auditamos tudo isso, desde a década de 70 até 2006, que era o período, nós estávamos em 2007, quando começamos lá. De acordo com o nosso relatório, o Equador, em relação a esse tipo de dívida,
não precisaria sequer pagar mais nada, porque já havia pago muitas vezes mais do que o que havia efetivamente recebido. E mais, nós detectamos fraudes escandalosas. Nós conseguimos lá obter um documento, um contrato, por meio do qual autoridades equatorianas renunciaram a uma prescrição da dívida externa que aconteceu em 1992. Isso foi um escândalo. Por quê? Nenhuma autoridade poderia fazer uma renúncia como essa. Esse direito era um direito do povo, do país, um direito irrenunciável. Pois é, isso é que acontece muito, né? É essa corrupção desbragada que está aí, né? Exatamente. Que não é só no Brasil, que é no Equador, é na Grécia também. E a Argentina foi a mesma coisa também, 70% a Argentina foi diferente. A Argentina não chegou a fazer auditoria. Não, eu sei, mas se descobriu com o tempo, né? Que eu não sei como é que foi, mas eu li em alguma parte lá que quase 60% da dívida, ou 70%, foi tudo para a corrupção. A dívida realmente que o país contraiu foi 30%, uma coisa assim. Né? Tem um relatório muito importante que gerou uma sentença judicial na Argentina. Inclusive agora, parlamentares estão organizando uma comissão parlamentar para auditar a dívida da Argentina, nesse momento. Essa sentença judicial, ela decorre de um trabalho de um jornalista, como você, Francisco, que de tanto recortar e acompanhar o problema da dívida, o nome dele era Alejandro Olmos. De tanto acompanhar a problemática da dívida pública e colecionar, ele um dia juntou tudo aquilo e entrou com uma ação popular para rever todo aquele processo, pedindo ao judiciário argentino para rever aquela situação diante de todas aquelas denúncias baseadas em matérias jornalísticas. Foi um caso muito interessante porque o juiz deu atenção àquele pedido e falou, olha, mas matéria jornalística não serve como prova, o senhor tem que me provar com base nos documentos. Ele falou, mas eu não tenho acesso aos documentos. Então o juiz determinou que as autoridades entregassem os acordos. Ele juntou os amigos e fizeram uma análise. Né? Não podemos chamar isso de auditoria porque não chegaram a ver a parte contábil, mas analisaram os documentos e com base nessa análise, esse juiz decretou a ilegalidade da dívida argentina, considerou a dívida argentina ilegítima e ilegal em vários aspectos. Então agora esses parlamentares vão retomar esse processo, porque quando falamos em auditoria, nós temos que fazer uma auditoria histórica. Nós temos que desembrulhar esse novelo ao longo dos anos e chegar lá na origem para entender esse processo. Como é que chegamos, por exemplo, aqui no Brasil, a uma dívida interna, que é a dívida em reais, já ultrapassa 3 trilhões e 200 bilhões. Como é que nós chegamos nesse montante? E a externa, 550 bilhões de dólares. A interna é geralmente maior do que a externa, porque na realidade a interna é das empresas multinacionais, Não, a interna é dívida em títulos, né? Há sempre uma troca. Em certos períodos da história, a interna está maior, em certos períodos a externa está maior. Desde o Plano Real, aqui no Brasil, houve uma troca. A dívida externa foi transformada em interna. Por quê? Porque os detentores dos títulos preferiram a interna, porque lá na época do Plano Real, em 1994, nós estávamos remunerando a dívida interna a juros de mais de 40% ao ano. Um escândalo. Então, os detentores da dívida externa não queriam ficar com a dívida externa, eles queriam ficar com crédito em reais, né? Porque uma moeda que tinha ali toda a garantia do governo e remunerada a juros altíssimos, né? Então foi aí que começou a explodir essa dívida interna, que partiu ali no início do governo Fernando Henrique de cerca de 60 bilhões de reais para 3 trilhões e quase 300 hoje, né? Poxa. Então, e é por causa dessa dívida
interna e também externa, não é? Que o Brasil, 7º país mais rico do mundo, tem tantos problemas sociais, né? Nós estamos aí vivendo um verdadeiro drama social também, né? Com casos de desemprego, agora com a chegada da crise, com a insuficiência ainda, né? da Bolsa Família, que as famílias que recebem o Bolsa Família não conseguem sobreviver, né, com Bolsa Família. É um paliativo que tem que vir acompanhado de medidas mais robustas. E por que essas medidas não vêm? Por falta de recursos. Falta de recursos que vai todo para pagar banqueiros internacionais. Sim. Maria Lúcia, estamos chegando quase ao final do programa e eu gostaria de ver qual é a visão de vocês desse movimento de vocês, que é uma associação sem fins lucrativos, né? A Auditoria Externa... Auditoria Cidadã da Dívida. A Auditoria Cidadã da Dívida, que também tem seus tentáculos no exterior, né? Agora vários países, Espanha, sim, inclusive, como você falou há pouco comigo. Então, o que é que vocês propõem? A Grécia é uma situação muito complicada. Agora eu quero saber do Brasil. O que é que vocês propõem aqui para que o Brasil saia ou tente romper esse circo? Olha, se não enfrentar esse sistema da dívida, é muito difícil uma saída, não é? Porque quando você olha o orçamento brasileiro, ano passado, 45% dos recursos foram para pagar juros e amortizações da dívida. Para os estados e municípios, foram menos de 10%. Então, isso não acaba nunca, né? Não, então não você acaba, olha... vai e fica impagável, como sempre. A proposta agora de 2015, né, a proposta orçamentária, que foi aprovada no Congresso no final do ano passado, 47% estão reservados para a dívida. Na LDO, que foi apresentada pelo governo agora também, está lá sendo analisada no Congresso, a mesma proporção. Então... E agora com essas medidas também do ajuste fiscal do Levi, parece que vai aumentar também, né, a dívida, né, justamente porque os juros estão aumentando demais. Olha, não tem justificativa para essas taxas de juros praticadas no Brasil. Isso aí decorre desse processo de endividamento que deixa o país submetido a essas imposições, não é? Agora, em termos práticos, o que é que você sugeriria para ser feito? Ou então ser encaminhado? De cara, uma interrupção desse pagamento com a realização de auditoria. Porque as investigações que já foram feitas em CPIs da Câmara dos Deputados e algumas mais antigas que envolveram inclusive o Senado Federal, nós já identificamos ilegalidades, ilegitimidades, tanto na dívida externa como interna. Então, como é que nós vamos continuar privilegiando o setor financeiro, remunerando com esses juros que amarram o país? Com juros dessa altura, não tem como o pequeno e médio empresário obter empréstimo para tocar uma atividade econômica. Não tem como. Na verdade, esse sistema todo é que pagam, né, os deputados, a eleição dos deputados, né, dos grandes empresários, fazem a publicidade para a mídia, sustentar. Né? Quando nós falamos dos tentáculos do sistema da dívida, é isso, é financiamento de campanha. Aí os políticos já chegam lá comprometidos com algumas coisas, não é? Mas o primeiro compromisso é com o povo, não é? Então, deveriam imediatamente fazer uma auditoria, deixar esse processo transparente e fazer o recurso chegar onde tem que chegar, não é? Nas políticas sociais, no investimento produtivo, na economia real. Nós estamos esterilizando grande parte das finanças do país nesse sistema da dívida. E mais, esse sistema obriga a entrega contínua de patrimônio para angariar mais recursos para pagar esses juros. A Petrobras agora está dizendo que vai entregar a distribuidora, os seus gasodutos. Pois então cada vez fica mais difícil retomar a rédea, não é? Porque a questão vai se aprofundando, né? Se lá no tempo de Fernando Henrique nós brigávamos tanto por conta das privatizações das empresas estratégicas e lucrativas, nos anos de Lula e Dilma, nós estamos vendo a privatização de estrutura de Estado. Portos, aeroportos, não é? Estradas e agora até a Petrobras. Agora
temas importantes como a folha de pagamento dos servidores vão tirar do Banco do Brasil para leiloar? Quer dizer, vai fortalecer bancos privados, né, que nunca estão à disposição para baixar juros, para ajudar o país, só querem lucro. E perde a soberania. Como é que o governo vai interferir no banco privado, né? Não, o Banco do Brasil é dele, né? Não interfere. Pois é, nós chegamos assim ao final, Maria Lúcia Fattorelli, dessa sua segunda entrevista para a gente aqui do Café na Política. É sempre um prazer, né? Muito obrigada. Tê-la sempre aqui e à sua disposição, como sempre, está o microfone. Muito obrigada. Acompanhe a nossa página auditoriacidadã.org.br e também no Facebook, Auditoria Cidadã da Dívida. Até a próxima.